Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sana quem vos fala e eu estou neste vídeo para comentar todas as questões do PET 7. Isso mesmo, todas as questões. Acompanhem! Nas semanas 1 e 2 nós vamos trabalhar com um poema da autora Clarice Lispector, que é uma das escritoras mais aclamadas da literatura modernista brasileira. De origem ucraniana, ela veio para o Brasil quando ainda era uma criança de colo e se interessou pela literatura logo que aprendeu a ler e a escrever. Com sua escrita intimista, Clarice surpreendeu ao colocar o inconsciente nos seus escritos. Laços de Família e A Hora da Estrela foram obras que marcaram a carreira de Lispector e que são conhecidas até hoje. A autora pode ser classificada como modernista, faz parte mais especificamente da terceira fase do modernismo, ou geração de 45. O seu estilo é marcado pela inovação, ela introduz características novas à literatura nacional. Os textos colocam em foco o inconsciente. Na literatura da escritora, os sentimentos e as sensações dos personagens são muito importantes e a obra dela apresenta características intimistas. O indivíduo com seus questionamentos e sua intimidade é a peça mais importante. A representação do pensamento não é feita de forma linear, é livre e desordenada. É possível ainda identificar a introspecção na técnica do desenvolvimento do texto. O mais importante na construção do texto não é a correção gramatical, e sim a expressividade. Acompanhe comigo a leitura do poema. Não te amo mais, Clarice Lispector. Não te amo mais. Estarei mentindo dizendo que ainda te quero como sempre quis. Tenho certeza que nada foi em vão. Sinto dentro de mim que você não significa nada. Não poderia dizer jamais que alimento um grande amor. Sinto cada vez mais que já te esqueci. E jamais usarei a frase, eu te amo. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. É tarde demais. Agora, pessoal, vou fazer a leitura de baixo para cima. É tarde demais. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. Eu te amo. E jamais usarei a frase, já te esqueci. Sinto cada vez mais que alimento um grande amor. Não poderia dizer jamais que você não significa nada. Sinto dentro de mim que nada foi em vão. Tenho certeza que ainda te quero como sempre quis. Estarei mentindo dizendo que não te amo mais. Vejam, pessoal, que os sentidos do poema mudaram totalmente quando eu fiz a leitura de baixo para cima. O eu poético presente no poema Não Te Amo Mais vai justamente ao encontro dos dizeres de Fernando Pessoa, quais sejam: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Ao reverso do que se expõe, aflorando de forma robusta o latente amor. Há quem diga que o não dito é mais importante que o que se diz. As entrelinhas têm deveras o seu valor. Não há como contrapor. O que se abstrai, contudo, no poema Não Te Amo Mais é que a negação realmente é muito persistente e convincente. Não há dúvida, o eu poético está totalmente decidido a não mais querer esse vínculo amoroso. Como se as palavras não tivessem sentido ante o amor que devera sente, o poema reverte-se o fingimento de não sentir e desnuda totalmente a verdade. Ainda existe o amor. Para quem gostou desse poema, a análise completa do mesmo está disponível no site Recanto das Letras. A respeito desse poema, nós temos as seguintes questões. Qual é a temática do texto, ou sobre o que está falando o poema? Então, em linhas gerais, o poema fala sobre uma relação amorosa. O eu lírico faz algumas declarações com relação a isso. Número 2. Conte com suas palavras o que a pessoa que fala no texto está declarando. Na leitura de cima para baixo, pessoal, o eu lírico declara que não mais ama o interlocutor. Número 3. Ao ler o poema de baixo para cima, você notou diferença no sentido? Qual a temática do texto lido de modo invertido? A temática, tanto você lendo de cima para baixo ou de baixo para cima, é a relação amorosa. No entanto, há mudança no sentido. Quando você inverte a maneira de ler,
o sentido é totalmente diferente, né? Então, de cima para baixo, o eu lírico declara que não mais ama o seu interlocutor. E de baixo para cima, ele declara que o amor ainda permanece. Número 4. Conte com suas palavras o que a pessoa que fala no texto, lido de modo invertido, está declarando. É aquilo que eu já comentei com vocês. Ele declara que ainda ama o interlocutor. Antes de entrarmos na semana 2, eu quero ler para vocês um pensamento que eu achei bem interessante. Meu filho, o governo te quer ignorante, a igreja te quer submisso, o empresário te quer agachado, o banco te quer endividado. Por isso, quando peço-te que estudes, é porque quero-te livre. O conhecimento é a tua melhor arma. Na semana 2, vamos continuar com o poema da semana 1. Vou reler para vocês lembrarem. Não te amo mais, estarei mentindo dizendo que ainda te quero como sempre quis. Tenho certeza que nada foi em vão. Sinto dentro de mim que você não significa nada. Não poderia dizer jamais que alimento um grande amor. Sinto cada vez mais que já te esqueci. E jamais usarei a frase eu te amo. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. É tarde demais. Vejamos as questões propostas. Quais palavras no texto são responsáveis por fazer a ligação entre as outras? Ou seja, quais são os elementos de coesão? Os termos que ligam palavras ou orações são chamados de conjunções. Nesse texto em específico, nós temos a presença do que apareceu várias vezes, e também do e do mas. Número 2. Qual a diferença de sentido entre as palavras mas e mais no texto? O uso incorreto dessas palavras pode atingir a construção de sentido do texto. Justifique sua resposta. Então, pessoal, o mas ele é uma conjunção adversativa. Ele expressa oposição, ideia contrária à proposição ou frase anterior. E o mais ele é um adjunto adverbial de intensidade e ele reforça a ideia de que o lírico não mais ama o interlocutor. Com relação ao sentido, o uso incorreto desses termos vai afetar, sim, a construção do texto, porque esses termos possuem sentidos diferentes, totalmente opostos. Número 3. Com a leitura feita de baixo para cima, a coesão e a coerência do texto foram afetadas? Justifique sua resposta. Vocês perceberam, pessoal, quando vocês mudaram a maneira de ler, se o sentido foi afetado? Se vocês não conseguiram entender o que estava sendo dito? Ou o contrário? Então, a partir disso é que vocês vão responder essa questão. Adentrando então a semana 3, eu volto com a mesma mensagem da semana 2, reforçando que quando a gente pede para vocês estudarem, é porque nós os queremos livres. Então, vejamos as questões propostas para a semana 3. Na semana 3, nós vamos ver um texto do paraibano Ariano Suassuna. O sonho é que leva a gente para frente. Se a gente for seguir a razão, fica aquietado, acomodado. Então vejamos um pouco sobre a vida desse escritor. Como eu já disse para vocês, ele é paraibano, fundou na década de 70 um movimento intitulado Armorial, que visava a construção de um conjunto de obras artísticas em que o elemento erudito, culto, fosse fundido ao elemento cultural popular, principalmente o nordestino. Escreveu assim inúmeros textos teatrais, como O Alto da Compadecida, obra que se apropria de um gênero clássico, o alto religioso, para abordar temáticas ambientadas em cenários tipicamente nordestinos. É reconhecido também como um dos mais importantes autores da geração de 45 do modernismo brasileiro. A produção de Ariano Suassuna, principalmente a teatral, tem como característica a presença do humor, muitas vezes atrelado à crítica social e de elementos da cultura popular nordestina. Ele foi um dos fundadores do movimento armorial, que buscava criar a arte culta por meio da cultura popular, desenvolvida no Nordeste. Esse movimento, lançado em 1970, não se limitou à literatura, mas incluiu também o teatro, a música, a arquitetura e as artes plásticas.
Além das influências da cultura popular nordestina em sua produção literária, Ariano Suassuna filiou-se à geração de 45, também conhecida como terceira geração modernista. Essa vertente do modernismo surgiu em um contexto histórico que propiciou uma experiência literária voltada para a questão estética, já que com o fim da Segunda Guerra Mundial e a queda de Getúlio Vargas do poder, pairou um clima de normalidade democrática, o que proporcionou o olhar dos escritores para os aspectos formais e estéticos de suas obras, sobretudo no que se refere à pesquisa da própria linguagem literária. Dessa forma, os autores da geração de 45 deixaram de lado as preocupações políticas, ideológicas e culturais que caracterizaram a geração de 30 e foram em direção à experimentação estética. Nesse sentido, Ariano Suassuna apropriou-se de estruturas da tradição literária, como os autos religiosos, e subverteu-lhes a forma, agregando ao tradicional elementos regionais da cultura nordestina. Acompanhe comigo a leitura do trecho Alto da Compadecida de Ariano Suassuna. Nesse trecho, João Grilo conversa com a mulher. Como vai a senhora? Já está mais consolada? Como se, além de perder meu cachorro, ainda tive de gastar 13 contos para ele se enterrar. Está aí o dinheiro? Está, entregue ao padre e ao sacristão. Um momento, o que é que tem escrito aqui? Sacristão. E aqui? Padre. Pois, por favor, escreva aqui bispo e padre. Bispo e padre? Por quê? Porque houve aqui um pequeno arranjo e o bispo também teve que entrar no testamento. Que complicação! E se ao menos eu lucrasse alguma coisa, mas perdi foi meu cachorro. Quem não tem cão, caça com gato. Hein? Quem não tem cão, caça com gato. E eu arranjei um gato que é uma beleza para a senhora. Um gato? Um gato. E é bonito? Uma beleza. Ai, João, traga para eu ver. Chega a me dar uma agonia. Traga, João, já estou gostando do bichinho. Gente, não. É o povo que não tolero. Mas bicho dá gosto. Pois então vou buscá-lo. Espere. Sabe do que mais, João? Não vá buscar o gato, que isso só me traz aborrecimento e despesa. Não viu o que aconteceu com o cachorro? Terminei tendo que fazer o testamento. Ah, mas aquilo é porque foi o cachorro. Com meu gato é diferente. Diferente por quê? Porque em vez de dar despesa, esse gato dá lucro. Fora vaca, cavalo e criação, bicho que dá lucro não existe. Não existe? Sei não. Eu fico meio encabulado de dizer. Que é isso, João? Você está em casa. Diga. É que o gato que eu lhe trouxe descome dinheiro. Descome dinheiro? Descome sim. Essa eu só acredito vendo. Pois vai ver, Chicó. Ah, e essa história de Chicó? Logo vi. Nada de história de Chicó, mas foi ele quem guardou o bicho. Chicó! Tome seu gato. Eu não tenho nada com isso. Com relação a esse texto, temos as seguintes questões. Quantos personagens participam desse diálogo que você acabou de ler? Então, como eu falei no início da leitura, João interage com a mulher e no final aparece o Chicó. Número 2. O que acontece com o cachorro da mulher para ela dizer que o perdeu e teve despesas? Então, pelas palavras dela, ele deve ter morrido, porque ela teve despesas para enterrá-lo. Número 3. Releia o excerto a seguir. Chicó, entrando com um gato. Tome seu gato, eu não tenho nada com isso. João dá-lhe uma cotovelada e apresenta o gato à mulher. Os trechos que estão grifados fazem parte da fala do personagem. Então, esse entrando com o gato está grifado e depois João dá-lhe uma cotovelada e apresenta o gato à mulher. Então, esses trechos, gente, não fazem parte da fala do personagem. Eles apenas indicam como os personagens precisam se comportar na cena. Número 4. Pesquise e responda. O que são os trechos sublinhados que aparecem no trecho acima? Isso é comum em textos com quais objetivos? Esses trechos, pessoal, recebem o nome de rubrica. Rubrica designa um pequeno comentário escrito que tem a função de orientar algo que está sendo executado ou de um lembrete para uso posterior.
As rubricas são usadas nos roteiros de cinema ou teatro para indicar gestos ou movimentos dos atores, em pautas musicais ou em textos litúrgicos, para orientar as celebrações. Pessoal, chegamos então à semana 4 e nós vamos falar um pouquinho sobre preconceito linguístico. Mas antes disso, um pensamento. Se você melhorar 1% por dia, em um ano melhorará 365%. Fica a dica. Para falarmos sobre preconceito linguístico, é preciso que a gente retome os conceitos de variedades linguísticas. A língua portuguesa não é um código fechado, mas sim um conjunto de variedades linguísticas. A língua depende bastante das comunidades de falantes, né? Então, nós temos aí a variedade padrão, que é aquela que nós ensinamos nas escolas para vocês, enquanto a variedade coloquial é aquela que nós utilizamos no nosso dia a dia. A variedade padrão é importantíssima para vocês adentrarem ao mercado de trabalho, para vocês fazerem uma prova de vestibular, de Enem. E a variedade coloquial é de suma importância para vocês comunicarem. Portanto, as duas são importantes. Quando um professor recrimina um aluno pela maneira como ele está falando, esse professor está agindo com preconceito linguístico, que é a discriminação existente entre os falantes de um mesmo idioma, em que não há o respeito pelas variações linguísticas da fala de determinado grupo ou indivíduo. O preconceito linguístico deve ser exterminado da sociedade, porque quando você recrimina uma pessoa pela maneira como ela fala, você está negando a sua cultura, o seu contexto e o seu lugar de fala. Acompanhe comigo a leitura do texto 1. O preconceito linguístico deveria ser crime, por Marta Cherry. O preconceito linguístico atinge um dos mais nobres legados do homem, que é o domínio de uma língua. Exercer isso é retirar o direito de fala de milhares de pessoas que exprimem em forma sem prestígio social. Não quero dizer com isso que não temos o direito de gostar mais ou menos do falar de um grupo social ou de outro. O que afirmo até, enfatizo ou reforço é que ninguém tem o direito de humilhar o outro pela forma de falar. Ninguém tem o direito de exercer assédio linguístico. Ninguém tem o direito de causar constrangimento ao seu semelhante pela forma de falar. Texto 2. Ela entrou no bar e eu dei uma sacada. Ela era gente fina e engatamos um papo, legal, a terrível tiponite aguda. Com base nesses textos motivadores, redija um texto dissertativo argumentativo sobre o tema As consequências do preconceito linguístico no Brasil. Nessa redação você precisa fazer alguma referência ou alusão à geração de 45. Resumidamente, pessoal, devo dizer a vocês que o texto dissertativo não é nenhum bicho-papão. É um texto em terceira pessoa, em que o produtor do texto defende um ponto de vista por meio de argumentos. Então, o texto dissertativo ele é composto por uma introdução, um parágrafo introdutório, pelo menos 2 parágrafos de desenvolvimento para desenvolver os argumentos apresentados no parágrafo introdutório e uma conclusão. E nessa conclusão, conforme pede o Enem, o produtor do texto deve apresentar uma possível solução para a problemática discutida. Então, na conclusão, vocês têm de apresentar uma possível solução para minimizar o preconceito linguístico em nosso país. Antes de produzirem o texto, porque aqui eu falei muito resumidamente, vocês podem pesquisar sobre a estrutura da dissertação, porque nós temos vários sites aí que disponibilizam essa estrutura com exemplos, etc. E também sobre o tema, para que vocês possam produzir um texto bem bacana. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham me compreendido
Se ficou alguma dúvida, vocês podem me acessar pelo chat Conexão Escola ou por meio do grupo da sala. Como esse vídeo ficou meio longo, vocês podem assisti-lo pouco a pouco, à medida que vocês forem fazendo as atividades. A vocês eu deixo uma mensagem: não tenha medo de trocar o roteiro, você só descobre novos caminhos quando muda a direção. Então, bons estudos, boa semana e fiquem todos com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo.